Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco a palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no primeiro trimestre de 2023. Esse artigo ele é bem interessante. Mulheres à moda do reino. É um artigo escrito por Valéria Oliveira Peixoto Almeida. E antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus. E para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robertson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Estamos com o coração grato, com o coração regozijado, né, pastor? Olá, irmã Paulina, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos sim Amém. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele está fazendo e já fez em nosso favor. Estamos de volta uma semana, 8 dias após, né, o primeiro Gospel Fest de Almadina. E para a honra e para a glória de Deus, aconteceu a contento. Aí nós temos uma foto de fundo, né? Com a presença de Marinha. Eu estou na frente de Marinha aqui, você não está podendo ver. Mas quem esteve lá no dia 17, sexta-feira passada, pôde perceber que a comunidade evangélica, ela realizou o primeiro Gospel Fest, né? Fez acontecer, dirigiu. Foi muito gostoso. Muito gostoso, muito nós somos mesmo. gratos a Deus. Nossa gratidão aí à gestão municipal, o prefeito Milton Cerqueira, Maciel Pinheiro, a Murabi Flores, Lindival Santos, todos que estiveram direto e indiretamente envolvidos, ao presidente da Câmara, José Lindomar, a todos que se dedicaram, que se empenharam, e nosso abraço também, né, aos nossos queridos pastores, pastoras, missionários, líderes, a igreja do Senhor se reúne, né, em coinonia, líderes, né, das pastor? igrejas aqui de Almadina, que se colocaram à disposição do reino para juntos fazer acontecer este primeiro evento gospel depois de um período aí de stand-by, né, por conta da pandemia. E essa retomada foi em grande estilo e nós louvamos a Deus, parabenizando aí todas as participações das igrejas aqui da cidade de Almadina. Foi algo extraordinário, cada participação realizada e apresentada com excelência. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a comunidade de Almadina. Mas nós viemos aqui para orar, né, minha Paula? Exatamente. Hoje nós temos aí o tema muito sugestivo, Mulheres à moda do reino. E eu creio que você vai ser impactada e abençoada, você e sua família, por esse estudo, mais um, que a irmã Paulina, ao longo aí de 3 anos praticamente, né? Foi logo quando começou a pandemia. Então, o tempo da pandemia, os 3 anos, de lá para cá, a irmã tem se colocado diante de Deus toda semana. E o engraçado é que a cada dia Deus vai acrescentando mais um inscrito, mais 2, mais 3, mais 4. Estamos chegando já Glória num a Deus, volume maravilhoso para a honra e para a glória de Deus. Nós temos vídeos aí e certamente você assistiu, né? Já com 1.300 visualizações, 1.500, 700, 800, porque claro, as pessoas elas assistem de acordo com o seu tempo, né? Nem todo mundo está disponível para assistir no sábado à noite. É verdade. Mas o público fiel, cativo, ele vai lá e assiste depois porque sabe que esse horário é um horário abençoador. Mas um abração para Chico aí, Cláudia, o pessoal dá uma ligadinha pra gente aí de Itamaraty, né? Um abraço para Itamaraty aí, para Chico. Verdade. Tá sempre ligando. O Chico ligou no sábado passado. Irmã, não vai ter estudo hoje? Eu falei, cobrança, Chico. Né? É uma cobrança. Não deu tempo, né? Envolvido nas festividades aí de aniversário da cidade. Final de semana foi corrido, não tivemos tempo de gravar. Mas glória a Deus. Já estamos aí de volta com os estudos. Final de semana do dia 17, que foi no caso dia 18, sábado, né? Nós não tivemos vigor físico para fazermos a gravação. Chegamos em casa por volta de 1h da manhã, super cansado, mas o coração super regozijado. Em nome de Jesus, nossa gratidão a todos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o nome santo do Senhor. Muito obrigado porque aprove ao Senhor que acontecesse em nossa cidade o primeiro Gospel Fest, o primeiro evento gospel, a primeira celebração gospel após esse período de pandemia, onde, meu Deus, só no Brasil quase 700 mil pessoas morreram.
e nós cremos que o Senhor tinha, tem e tem algo especial na vida de cada um de nós, que o Senhor deixou vivo, meu Deus, para fazermos a tua obra. Nos abençoa. Em nome de Jesus também, abençoa a tua serva nesta noite, um estudo especial, mulheres à moda do reino. Certamente seremos todos impactados com os ensinos, a instrução da tua palavra nesta noite. Que tu abençoes cada vida que desse estudo conhecimento tiver. Que a mensagem na direção do teu Santo Espírito fale profundamente em cada coração. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz, um sábado abençoado. Assim seja. Amanhã, um domingo, debaixo da proteção do Senhor. Fica conosco, nos conduzindo a cada dia. Senhor, teu é o reino, teu é o louvor, tua é a adoração, e nós sempre oramos e sempre te agradecemos por todas as coisas, mas fazemos isso sempre também. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E final do ano, se Deus quiser. O 15 de dezembro. Se prepara aí que a igreja vai se reunir para adorar. Verdade. E aí fogo do céu desce. Glória a Deus por isso. Acho que a irmã está batendo um braço aí no microfone, alguma coisa aí de volta. Eu ia dar um sinalzinho na tela que a gente está fazendo aqui o monitoramento daqui. Mas final do ano a gente, se Deus quiser, as igrejas. E só um lembrete, né, irmã Paula, como foi dito lá no palco, no palanque, algumas igrejas, poucas igrejas não puderam participar, talvez aguardando o acontecimento, como seria. Tinha tanto tempo que aconteceu um evento reunindo as igrejas, né? E certamente a boa fama ficou, né? A participação diretamente de cada igreja, cada pastor. O pastor estava ali à frente, chamando a sua igreja, anunciando a sua igreja, se identificando com o público ali e fazendo o chamado da participação da sua igreja. Então é assim, democraticamente, que a igreja, que a comunidade evangélica trabalha. É claro, você tem todo o direito de não ter participado, né? Mas também tem todo o direito de agregar juntamente conosco, já para que no próximo evento não sejamos esse grupo que deu início, que foi um grupo muito bom. A maioria das igrejas, faltaram 2 ou 3 igrejas a estarem conosco, e até o final do ano nós cremos em nome de Jesus que você vai aderir a esse projeto da igreja, da comunidade evangélica, para participar conosco já no dia da Bíblia e também no dia do Evangelho. Existe uma grande festa promovida aí, já apalavrada em público, né? Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora, tá bom? Ana Paula, por hoje acho que chega, né? Próxima semana a gente participa aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Um abraço, até mais. Pastor, até mais. Mulheres à moda do reino, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2023, é escrito por Cláudia Valéria Oliveira Peixoto Almeida. E a moda a gente sabe como é, né? A moda ela muda, a moda ela está em constante mudança. Eu lembro que quando eu era pequena estava na moda as saias midis, né? E depois vieram as mini saias, e aí vieram as saias longas, e agora a gente está na moda de novo as saias midis e as saias longas e as mini saias, as pantalonas que uma época estava no auge, as calças boca de sino, né? E depois vieram aquelas calças apertadinhas, com as boquinhas apertadas. E aí, novamente, agora a gente vê retornando a moda de calça de boca larga. Ou seja, a moda ela vai variando, né? Ela vai, volta, ela muda. Antigamente, se para você usar uma calça rasgada, se a calça furasse, você não usava mais. E hoje a gente compra as calças rasgadas, né? Porque tá na moda. Tá na moda, então você compra. Mas a moda é assim, ela muda. Então a moda hoje pode não ser a mesma amanhã, né? Pode não ser a mesma amanhã. Mas a moda do reino, e esse é o título do nosso artigo, né? Mulheres à moda do reino. A moda do reino, ela, além de possuir, além de ser interior, ela possui características atemporais, características imutáveis, porque o nosso Deus não muda. A palavra de Deus permanece a mesma desde ontem e é a mesma hoje, será a mesma palavra eternamente. Deus não muda, Deus não muda. Então, a moda do reino, ela é atemporal, porque nos vestimos de acordo à vontade de Deus. E aí a autora pergunta algo interessante.
Você já ouviu falar sobre personal style? Ele é um profissional da moda que ajuda as pessoas a descobrirem seu estilo. E seu estilo através das roupas, dos acessórios, das cores. Ele traz assim para fora a personalidade daquela pessoa, do seu estilo interior, né? Ao gosto do freguês. A ideia é construir uma identidade visual única, revelando por meio da autoexpressão valores próprios com os quais os indivíduos se identificam. E esses valores, eles são expostos, seus objetivos pessoais, sociais, profissionais. Então, a ideia desse profissional, desse personal, é desenvolver uma marca pessoal e única, e atraindo assim muitos consumidores que procuram autenticidade, na busca de uma personalidade única em nossa cultura, né? Então, foram incorporados outros aspectos na criação da imagem pessoal. Agora é necessário também aprender etiqueta, linguagem corporal e comunicação, além de desenvolver princípios de afinidade com o mundo social que pretende ocupar. Então, a tentativa de coerência entre o interno e o externo, né? Essa é a função do personal style. Fazer com que o seu interior flua, né, para o seu exterior, através do seu modo de andar, da sua forma de se vestir, da sua maneira de falar, da sua maneira de se portar. E muitas pessoas procuram esse profissional para que haja uma harmonia entre o que está no interior com o que vai ao exterior, o que está no exterior, que são os espaços que essas pessoas procuram ocupar, seja em um emprego, seja um relacionamento, e aí por aí vai. Então, uma moda de sentidos plurais e relativos. Aí a autora pergunta aqui assim pra gente: será que a nossa moda, ela reflete a essência do reino de Deus? Será que a forma como eu tenho me vestido, como eu tenho me portado, como eu tenho falado, como eu tenho me conduzido, ela reflete o Deus que eu sirvo? A moda, a vontade de Deus, está de acordo com o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida? Então, essa moda plural e cheia de relativos protagonismo, com o protagonismo do eu, né? A luta pela exposição do pensamento, mesmo que essa exposição ela quebre valores, fira a ética, destrua a moral, parece atribuir sentido existencial e autossatisfação para os corações ansiosos. A gente tem visto, queridos, que as pessoas vão para redes sociais e começam a falar mesmo, assim, soltar, digitar, né? Parafraseando o pastor Eli Fernandes, as pessoas estão digitando daquilo que o coração está cheio. Porque a Bíblia fala que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Mas os nossos dedos digitam também daquilo que o nosso coração está cheio. E hoje a gente tem visto muitas pessoas fazendo dessa exposição do pensamento, dessa quebra de valores, mesmo que isso venha ferir, que venha magoar, que venha denegrir, que venha expor a imagem do outro, as pessoas se acham no direito de irem para as redes sociais e falarem o que bem entendem, porque estão protegidos atrás de uma tela. E isso é muito, muito, muito interessante. Então, isso acontece também com pessoas que são cristãs? Sim, muitas se portam dessa forma. Por isso que a autora pergunta: será que a forma como eu me visto, como eu ando, como eu me projeto, como eu falo, como eu tenho me relacionado, ela reflete ao Deus que eu sirvo? Ela reflete a moda do reino que Deus projetou? Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhem as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que palavra, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela tem uma palavra para todos os momentos das nossas vidas, para todos os instantes das nossas vidas. E não seria diferente agora. Queridos, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para mim, para você. Projeto de nos fazer prosperar, projeto de nos fazer felizes e nos fazer bem. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, Jesus ali falando, depois do Sermão do Monte, né? E ele percebendo as pessoas que estavam ali, porque muitos iam até Jesus ouvir falar da palavra de Deus, porque tinham sede da palavra. Mas muitos iam até Jesus porque viam em Jesus a oportunidade de sair da miséria, de sair da situação decadente que se encontrava, do estado de fome, de sede, de enfermidades. Viam em Jesus a oportunidade de mudança de vida. E aí Jesus, percebendo os corações das pessoas, a preocupação, porque achavam que Jesus seria a solução para a fome do reino, né? Porque a gente vai ver que Jesus já tinha multiplicado os pães, já tinha multiplicado os peixes, e as pessoas iam até Jesus em busca de algo. E aí Jesus fala assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e deixar o outro de lado, né? Então, você não pode servir a Deus e as riquezas. Não é que ser rico seja pecado, mas é onde está o nosso coração. E Deus precisa ocupar primazia nas nossas vidas. Deus precisa ocupar primazia em nossos corações. A riqueza é uma bênção. A prosperidade financeira é uma bênção de Deus. Mas o nosso coração não pode, queridos, estar nas riquezas, porque elas passarão. Um dia nós nos encontraremos com Deus na eternidade. E precisamos estar preparados para este dia. E aí, Jesus Cristo fala: não se preocupem, não fiquem ansiosos. Quantas vezes nós perdemos o sono? Quando Jesus Cristo fala com relação à ansiedade, está falando com relação a isso. Quantas vezes nós perdemos o sono por causa de algo? Preocupados com o dia de amanhã. Preocupados com algo que ainda não aconteceu. Quantas vezes nós viramos a noite acordados por conta disso? Então Jesus Cristo chega ali para aquelas pessoas e diz assim: ó, não fiquem preocupados. Isso não quer dizer que a gente não precisa se preocupar, queridos, com o trabalhar, com o ganhar o pão de cada dia, por ter uma vida financeira estabilizada. É claro que a palavra de Deus nos convida a trabalharmos. É claro que a palavra de Deus
nos convida a procurarmos a estabilidade financeira, a estabilidade emocional, a estabilidade espiritual. Então a palavra de Deus, ela é perfeita. A Bíblia nos fala, olha, vai ter uma formiguinha ou preguiçoso. Então, porque a formiguinha, ela acorda e ela trabalha para os dias, né? Ela trabalha no verão para a provisão do inverno. Observe que quando vai chover, as formigas, elas ficam mesmo daquele jeito, né? A casa fica cheia de fileirinha de formiguinhas, procurando comida para levar para o formigueiro, para juntar para o dia da chuva, para o dia do frio, para o dia da escassez. Então, trabalhar, queridos, e procurar estabilidade financeira é bênção de Deus. Mas o que Jesus Cristo está falando aqui é em relação a perdermos o nosso sono, preocupados com o dia de amanhã. Porque o nosso Deus, ele é o Jeová Jireh. O nosso Deus é o Deus da providência. Eu não sei o que é que tem feito você perder o seu sono, quais são as inquietações que têm ocupado o seu coração, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é capaz de suprir toda e qualquer necessidade. Mas tem um segredinho nisso. Ele diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele dá o exemplo. Ele diz, olha para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não fiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros. E o Pai Celestial as alimenta. Olha para os lírios do campo. Quem é que vai ali molhar, regar o campo, né? Mas eles são tão bonitos, as flores desabrocham de forma maravilhosa. A gente passa na estrada na primavera, a gente vai vendo, né, a natureza, o agir de Deus, como é lindo, como é belo. E a palavra de Deus nos diz que nem Salomão se revestiu com tanta beleza. Então, e olha que Salomão foi o homem mais rico do mundo. Então, queridos, os lírios do campo também, eles crescem e eles não trabalham nem fiam. Quem é que cuida dos lírios do campo? Deus. Deus é quem cuida. Então, se Deus, Jesus Cristo fala, se Deus ele veste a erva do campo, se Deus veste essa erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, será que esse mesmo Deus não vai cuidar de você? Será que esse mesmo Deus não vai ter uma atenção especial por você? Ó homem de pequena fé. Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus é o Jeová Jireh. Mas Deus nos diz o seguinte, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. E mais, busque primeiro o reino de Deus. Porque ele fala aqui que os gentios é que procuram e acabam perdendo o sono por conta de bens materiais, por conta de afazeres, mas busque primeiro o reino de Deus, busque a justiça de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a gente pega o exemplo de Salomão. Salomão, quando ele foi ungido rei, ele tinha a oportunidade de fazer um pedido ao profeta do Senhor, que era a expressão do Deus, a voz de Deus aqui na terra, e aquele profeta derramaria a bênção sobre o rei. Então Salomão, ele pede para Deus o quê? Ele não pede riquezas, Salomão não pede paz no seu reinado, Salomão não pede benefícios próprios. O que Salomão pede a Deus é sabedoria dos altos céus, para que ele pudesse governar o povo de forma sábia e dentro da vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que Salomão recebeu não só a sabedoria, porque ele foi o homem mais sábio que existiu sobre a face da terra, mas a Bíblia nos diz que Salomão recebeu riquezas, paz, prosperidade, e os outros reinos vinham até Salomão encantados com a sabedoria de Salomão e a riqueza de Salomão, porque Salomão prosperava cada vez mais. O que, traduzindo isso em miúdos, né? Nós precisamos, queridos, buscar primeiro o reino de Deus. Nós precisamos permitir que Deus,
Ele reina em nossas vidas. E o reino de Deus é isso, é Deus reinar, é governar todas as nossas ações, direções, pensamentos. Eles precisam estar em consonância com a vontade de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. E isso vai refletir em nossas vidas. Então, a moda ao reino de Deus é uma moda autêntica. A mulher, ela não possui uma imagem distorcida desse século. Ela não tem um reflexo nesse tipo de espelho social. Mas o homem e a mulher que se reveste à moda do reino reconhece em Deus a própria imagem. É uma mulher à moda da liberdade do reino dos céus. Porque o reino de Deus, o Espírito de Deus é um espírito de liberdade que transcende a moda secular, sendo uma obra-prima do verdadeiro Deus. Deus precisa ser o nosso personal estilo. Deus precisa nos revestir. Deus precisa ser o nosso criador. Deus precisa ser o nosso mentor. Nós precisamos, queridos, permitir que Deus descubra em nós tendências, na verdades bíblicas, né? Sem dúvida alguma, não há autenticidade maior do que esta, de imitar ao próprio Deus, de permitir que Deus, Ele molde as nossas vidas, dite a nossa moda, dite a nossa forma de agir, de falar, de pensar, né? E não existe uma autenticidade maior do que por imitação do próprio Deus, que é isso que Efésios 5:5 nos diz. Porque não sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus? Então, queridos, nós precisamos estar sempre refinando seus pressupostos no conhecimento de Deus e nos atributos do Senhor. Deus é a única, Deus ele é único. A moda, a luz da palavra de Deus, ela é única e atípica, é atemporal. Mesmo diante da pós-modernidade, dessa modernidade líquida, os paradigmas do Senhor não mudam. Nós precisamos, queridos, quebrar os paradigmas de hoje, da moda atual, né? Nós precisamos romper, nós precisamos atravessar fronteiras à luz da palavra de Deus e ter uma íntima relação com o Senhor Jesus. Deus é a marca pessoal de qualquer homem e de qualquer mulher do seu reino. Somente Ele dá sentido manifestando-se ao homem. Ele não modela caricaturas para acomodar pensamentos transgêneros. O Senhor, Ele dá sentido eterno ao eu existencial, concedendo a beleza do seu DNA, da criação humana. A gente vai ver que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança o criou. É isso que a Bíblia nos diz. E Deus nos fala, querido, que Deus nos deu autoridade sobre toda a terra, sobre os répteis, sobre os animais que se movem na terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Colocou em nós o seu DNA. E nós precisamos ser revestidos, ser cobertos por esse DNA. Então a moda do reino é uma moda atemporal. A moda secular é ideológica e sutilmente doutrina a mulher a supervalorizar a sua natureza caída, encorajando o seu corpo a adquirir poder e influência, trocando as verdades eternas da Escritura pela falsa crença do empoderamento, que envenena a mente e o coração. É isso que a autora nos diz. Então, ela vive a ilusão da independência e das distorções de ser mulher, aniquilando a verdadeira feminilidade bíblica. Deus, ele fez a mulher com um propósito. Deus, ele fez a mulher
para ser ajudadora, para estar lado a lado com o homem, né? Para que ambos se completassem. Eu costumo dizer que Deus não fez o homem maior que a mulher ou a mulher maior que o homem. Deus, ele fez o homem e do mesmo material que fez o homem, Deus fez a mulher. E Deus, porque Deus retirou da costela de Adão, né, a mulher, e dali criou a mulher. Então, Deus fez uma relação horizontal ali entre homem e mulher, mas um completando o outro. O que muitas vezes a gente vê hoje, muitas mulheres, por conta da busca do empoderamento, se esquecendo desse lado feminino, do cuidado, do zelo, do cuidar da família, do cuidar do lar. Nós precisamos trabalhar, sim. Nos dias de hoje, a mulher ela precisa trabalhar, ela precisa ajudar financeiramente em casa. Muitas vezes é a mulher que realmente mantém a casa, né? Mas nós não podemos, queridas, nos esquecer do atributo principal que Deus nos deu, da atribuição principal que Deus nos deu, que é de sermos ajudadora, de sermos cuidadora. Não podemos esquecer do nosso lar, não podemos esquecer da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo. E a mulher ela trabalha fora, mas tem uma jornada dupla, né? Porque ela trabalha fora e trabalha em casa. Mas Deus nos capacitou para isso. Deus nos deu forças, inteligência, múltiplas inteligências. Deus nos deu sabedoria para que pudéssemos estar tendo e adequando a nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, com a nossa vida familiar, com a nossa vida emocional. Então nós precisamos dosar. E a moda do reino, ela é atemporal, né? A moda do reino, ela não muda. Ela não muda. Então não é porque hoje a mulher precisa estar trabalhando que ela tem que esquecer a sua função que Deus colocou para ela. As atribuições que foram colocadas por Deus desde a criação do mundo para a mulher. Então Deus te fez mãe. Deus te deu a oportunidade de gerar uma criança. Mas Deus te deu também a responsabilidade de educá-la. O reino de Deus, ele não se esvai. O reino de Deus, ele permanece sem as incertezas cíclicas e sazonais deste mundo. A vitrine do reino de Deus, ela expõe uma composição substancial que reflete Cristo e ela é atemporal e sempre está na moda. O reino de Deus nunca cai de moda, queridos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O design do real personal da vida é extremamente organizado, inteligente e geralmente perfeito. É soberano e dá existência ao que não existia, desenvolvendo assim peças únicas, irreprodutíveis, com a exclusividade do reino de Deus. A sua coleção se contrapõe ao secularismo e não possui arremates individuais, pois desvaloriza silhuetas hedonistas e desprovidas de submissão à palavra de Deus. Porque a Bíblia nos convida, queridos, a Bíblia nos convida a vivermos uma vida ajustadas, confeccionadas, confessa em uma fé, em suas promessas, e ela se empenha no sacrifício agradável e vivo do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos, a Bíblia nos convida a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual suportou tudo, desprezando a afronta, mas ele assentou-se à destra do trono de Deus e está lá e governa sobre nós. Eu disse essa semana, acho que foi até na escola bíblica, que Deus ele está vivo, reinando, soberano no trono, e ele é Senhor
e governador das nossas vidas. E tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Então, o design do Senhor para as nossas vidas é extremamente organizado. E nós vamos encontrar os moldes de como nós devemos nos portar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É uma moda, a moda ao reino de Deus é uma moda prática. Ela possui uma beleza em comum, revelada nos corpos férteis e fecundos das boas novas, anunciando dons e talentos impressos pelo próprio Deus em sua semelhança e imagem. E aí a Bíblia nos diz em Gálatas 3:28, nos diz assim: porque não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, todos nós somos um em Cristo Jesus. A moda do reino de Deus, queridos, ela é prática, ela veste a todos, tanto grego quanto judeu, quanto livre, quanto servo, quanto homem, quanto mulher. A moda do reino de Deus, ela tem essa praticidade. Então a mulher cristã, ela dita moda nutrindo o serviço do reino, edificando a igreja do Senhor Jesus com adoração, com louvor, dedicando ao Senhor. Ela multiplica esse evangelho, esse legado maior como modelo inspirador de Jesus Cristo. Então a moda do reino de Deus é uma moda prática. Ela não precisa de muita coisa. O que Deus requer de nós é um coração puro, verdadeiro, um coração contrito diante dele, um coração que busca e que vive o reino de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz em Romanos 11:36, nos diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nada é por nós, nada é para nós, tudo é para o reino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Deus descobrimos a identidade ontológica, a nossa essência. Deus muda a autoexpressão, ela perde sentido num testemunho preciso da palavra de Deus, quando nós estamos enraigados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Nós iremos, queridos, florescer. Nós iremos desabrochar. Nós iremos refletir a glória de Deus. E Ele organizou tudo para que vivêssemos para Ele e para a sua glória. Foi para isso que Deus fez o homem. Deus fez o homem e a mulher para o louvor da sua glória. Então a moda do reino de Deus é uma moda também renovada. A mulher e o homem ao reino de Deus, ele olha para fora reconhecendo os perigos para o seu interior, cheio de emoções voláteis e enganosas, de anseios longe da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a moda do reino de Deus é uma moda renovada. Renovada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, porque nós passamos a olhar o mundo de forma diferente. Nós passamos a reconhecer os perigos que existem tanto no nosso interior e que refletem no nosso exterior, que são as emoções voláteis e enganosas. Pastor falando domingo, ele disse que o coração do homem ele é enganoso. E muitas vezes nós acabamos seguindo o coração e nos desviando da vontade, do propósito de Deus. Então a mulher e o homem de Deus, ele tem uma moda renovada, os seus pensamentos são renovados. Olha o que Romanos capítulo 1:2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A moda ao reino de Deus não se molda aos padrões do mundo, mas se opõe
aos padrões do mundo, renovando, tendo uma mente renovada, uma mente liberta no Senhor Jesus. Então, Paulo nos convida a isso, a apresentarmos a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Um culto com entendimento. Um culto com entendimento. E esse culto com entendimento nos faz ter uma visão de mundo diferente. A nossa cosmovisão reflete a forma como nós agimos, nos vestimos, como nós falamos, o que nós sentimos. Então, a expectativa é a natureza de Cristo desconstruir o ser natural na exposição dos valores do reino de Deus, o caráter dos mestres, seus objetivos e entender quem é e qual é a sua missão, pois quem soprou os seus pulmões o fôlego da vida é a nossa existência, é a nossa essência, é o que confere em nós a nossa essência. Então, aquele que soprou em nós o fôlego da vida, queridos, é Ele que precisa governar as nossas vidas. É Ele que precisa ditar a nossa essência. E nós somos convidados a não viver mais neste mundo da forma como o mundo vive. Porque, como nós falamos, a moda do reino de Deus é uma moda atemporal. Os valores do reino de Deus, eles não mudaram. Porque nós estamos vivendo uma modernidade líquida, porque nós estamos vivendo na pós-modernidade. Os valores do reino de Deus, eles permanecem o mesmo. A santidade, a busca, a comunhão com o Senhor, a transformação de vida, ela precisa existir. Ela não mudou. A essência do reino de Deus é uma transformação, uma mudança de vida, é amor. E isso não muda, isso não muda. E aí, a palavra de Deus nos convida a termos a nossa mente renovada em Cristo Jesus, a nossa natureza renovada em Cristo Jesus, para falarmos, queridos, como Paulo: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus. E é essa vida que eu e você precisamos ter. Então, o coração deseja viver a novidade do Evangelho e ficar distante dos velhos moldes, dos velhos trapos que conferiram a nós nudez, vergonha e pecado. Mas a palavra de Deus nos convida a nos revestirmos do novo homem, a nos revestirmos como uma nova criatura, a nos revestirmos na palavra de Deus, a deixar que Deus seja o nosso personal estilo. A moda ao reino de Deus, ela é uma moda equilibrada. A mulher atípica não vive a autonegação, mas o amor do Senhor, onde obtém o autocontrole diante do impulso do pecado e consegue abolir mentiras que comprometem o estilo santo de viver. Como nós falamos, a moda do reino de Deus é atemporal. Então a santidade, ela não caiu de moda. A santidade é o que Deus exige de mim e de você. A Bíblia nos diz: olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós precisamos santificar-nos. E a Bíblia nos diz: olha, santificai-vos, porque hoje eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Quer obter as maravilhas do Senhor? Quer receber as maravilhas do Senhor no seu lar, na sua vida, na sua família? Santificai-vos, santificai-vos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, a mulher e o homem que se veste à moda do reino tem uma moda equilibrada, tem o autocontrole dos seus impulsos carnais, dos impulsos que muitas vezes levam a praticar o pecado, tem esse controle da língua, né? Consegue abolir também a mentira da sua boca, do seu estilo de vida, e passa a viver um estilo de santificação. A gente vai ver que Eva, em Gênesis, nós podemos perceber as consequências do impulso emocional e descrente das verdades de Deus. O comportamento desacreditado
das promessas celestiais motiva posturas que contrariam o projeto inicial da criação em sua essência e funções. Essa disfunção acarreta problemas familiares, eclesiásticos e sociais, potencializando assim, queridos, a distorção da verdadeira noção do que é ser mulher, do que é ser homem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, a moda ao reino de Deus, ela é uma moda singular. É uma moda singular. A pluralidade dos discursos femininos tem confundido a singularidade da mulher do reino. O secularismo, com suas sutilezas, encontra lugar em constante lugar em nosso consciente, impedindo-nos de perceber a descontextualização entre a palavra que sai da boca de Deus e o progressismo que vem atacando a nossa cosmovisão cristã, fazendo-nos cobiçar o que não é lícito, embora seja bem comum no contexto social. Isso é bem interessante, é o que a autora nos diz aqui, né? Que a pluralidade nos discursos femininos tem confundido a singularidade, né, da mulher do reino de Deus. O secularismo tem nos impedido de perceber a descontextualização, quase não sai, né? A descontextualização entre a palavra de Deus e o progressismo que o mundo tem colocado, né? Então a gente vai ver que a palavra de Deus, ela não muda e nós precisamos observar o mundo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, a forma como nós vemos o mundo, essa cosmovisão, ela precisa ser à luz da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. Nós precisamos enxergar o mundo com as lentes de Cristo. Nós precisamos, queridos, sair da nossa zona de conforto e buscar. A alergia começou a atacar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e buscar o caminho mais estreito, porque muitas vezes a gente busca o caminho mais fácil, mais largo, né? E nós precisamos sair da zona de conforto e buscarmos o caminho estreito, apertado, difícil, muitas vezes íngreme, mas que nos levam à salvação. Então, Deus, Ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus que supre as nossas vidas, não só de comida e de bebida, mas Deus, Ele oferece o zelo, o cuidado bem maior do que Ele oferece aos animais, né? Ele diz, olha os lírios do campo, olha as aves, eu tenho tanto cuidado com elas, quanto mais vocês que foram feitos à minha imagem e semelhança. Eu amo vocês. É isso que Deus nos diz. Deus te ama. Deus tem um zelo todo especial por sua vida. E Deus nos convida, queridos, a buscarmos, nos vestir de acordo com a sua moda, de acordo com a sua vontade. Deus nos convida a permitirmos que Ele seja o nosso personal estilo. Porque a moda de Deus é uma moda permanente. A moda de Deus é uma moda permanente. O que Deus promete, Deus cumpre. Deus promete à mulher a moda do reino, não passa na velocidade dos dias, no envelhecimento do corpo, na imagem desgastada com o tempo. O discurso de autenticidade e autopromoção alimenta ideologias que distorcem o verdadeiro sentido e propósito de ser na curta vida que possuímos, gerando frustração e cansaço. Mas a palavra de Deus, queridos, ela permanece eternamente. O que Deus promete para mim e para você não muda mediante o passar do tempo, mediante o passar dos anos, mediante o envelhecimento do corpo, mediante essa imagem muitas vezes desgastada que nós temos com o tempo, porque
A moda de Deus não se desgasta, a palavra de Deus ela não muda. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: Ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E em lugar do que deverias dizer, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. O que é que a palavra de Deus nos diz, queridos? É que a moda do reino de Deus é uma moda permanente. Ela não passa com a velocidade do tempo, ela não passa com a velocidade da luz, como nós estamos vendo aí, ela não escorrega pelos dedos, como essa modernidade líquida, ela não muda como a moda é volátil. Não, a palavra de Deus ela é imutável. Então, a palavra de Deus ela permanece. Então, quando nós muitas vezes em nossa arrogância e presunção dizemos assim: vou fazer, vou acontecer, vou ajuntar, vou trabalhar. Quantos projetos você não já fez e que não foram concretizados? Quantas coisas você disse que faria e não foram feitas? Porque muitas vezes somos presunçosos, muitas vezes somos arrogantes e nos gloriamos em nós mesmos. E a Bíblia nos diz que essa glória, ela é maligna, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas são direcionadas para Deus e são feitas por este Deus. Então, ao invés de dizermos, eu vou fazer, eu vou acontecer, diga, se Deus quiser, se o Senhor permitir, se eu estiver vivo e for da vontade de Deus, que eu faça, porque é o Senhor que está no controle das nossas vidas e que está no controle de todas as coisas. O ambiente criado para a mulher de Deus proporciona satisfação e segurança da parte do Senhor, o dono da história, o soberano que concede graça e misericórdia, que estende a mão para segurá-la quando cai do alto. A vida cristã, ela se estabelece, queridos, na autoimagem feminina, de estereótipos, de modelos e de condutas escravizantes. Restitui a cosmovisão bíblica com a significância correta da origem e trajetória da mulher cheia do Espírito Santo, que vive a liberdade maravilhosa de ser mulher à moda do reino. De ser mulher à moda do reino. É isso que a Almeida nos diz. Ela se reconhece como seu Criador, ela se reconhece em Deus como sendo modeladas a viver em obediência aos padrões estabelecidos por Deus, revelando arrependimento, confiança, maturidade no retorno à origem de Deus. Então, é um lugar, em que, humilde, nos reconectamos a Deus para adorá-lo e vivê-lo, como Deus ele requer de nós, em espírito e em verdade, que possamos adorar este Deus em espírito e em verdade. Que não adoremos a Deus apenas de palavras, que não adoremos a Deus apenas da boca para fora, mas que a minha vida, que a sua vida reflita a glória de Deus. E é esse versículo que eu deixo para você guardar no seu coração, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que a palavra de Deus nos diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha, todos nós com o Espírito descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, Essa glória que vem de Deus. Essa glória é refletida, queridos,
através da intimidade que nós temos com Deus. Olha, Moisés passou ali 40 dias, né, construindo ali no Monte Sinai, ali as tábuas da lei junto com Deus. Aquele momento que Moisés passou com Deus foi um momento de intimidade tão grande com Deus, que quando Moisés desceu, ele estava refletindo o brilho de Deus, a glória de Deus no seu rosto brilhava, de tal forma que as pessoas tinham até medo diante daquele brilho, diante daquele poder que exalava do rosto de Moisés. E aí Moisés cobria o rosto e descobria quando estava diante de Deus. Cobria diante da congregação e descobria diante do Senhor. E aí a Bíblia nos diz que nós agora, com essa intimidade que nós temos com Deus, deixando que Deus seja o nosso personal, que Deus molde as nossas formas de viver, que Deus modele a nossa forma de vestir, que Deus dite a moda para as nossas vidas, que Deus seja Senhor de nossas vidas. Então nós agora, com o rosto descobertos e diante da intimidade que nós temos com Deus, nós iremos refletir essa glória que vem do Senhor. E essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com Deus. A Bíblia nos diz, e vamos poder ter autoridade de dizer como Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que a nossa vida seja um reflexo da vida do Senhor Jesus. Ao homem e à mulher, a moda do reino está há séculos na história revelando Deus. É um modelo honroso para inspiração, como autoexpressão da imagem do Deus vivo, revelando a ação regeneradora que sobrepõe ao tempo, à cultura, porque ela influencia e impacta gerações. E ela nunca sai de moda. A mulher e o homem, ao reino dos céus, vive em Cristo e Cristo vive nele. Então, Cristo vive em nós, né? O homem e a mulher, a moda do reino de Deus, vive em Cristo e Cristo vive em nós. E é uma moda, como nós falamos, atípica e a moda do reino de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar cada vez mais, que você busque a Deus e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. E que com o rosto descoberto, você reflita com o espelho a glória de Cristo. Deus abençoe o seu lar, que Deus esteja suprindo todas as tuas necessidades, que Deus estabeleça o seu reino na sua família, no seu lar, e que você e a sua família reflita a glória de Deus e viva a moda do reino de Deus, que é uma moda atemporal. Um beijo e um cheiro no coração de cada um. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. E vamos continuar orando, queridos, né? Porque juntos em oração nós somos mais fortes.